O destino e a direção do Taekwondo foram no começo uma luta de poder entre líderes modernistas e tradicionais. Os tradicionais apoiavam o cenário em que a modalidade se encontrava na época, seguindo a tradição do karatê e vendo as artes marciais, principalmente como uma ferramenta prática de autodefesa. Em contraste, os modernistas tentaram introduzir um caráter esportivo na arte, através da promoção de competições de combate. Seja bem-vindo ao terceiro vídeo da série Taekwondo Esportivo. Série esta em que veremos as raízes e as causas das direções evolutivas da modalidade, como esporte, nos últimos 60 anos. Todos os vídeos sobre o tema, em ordem cronológica, são encontrados na playlist aqui do canal titulada Taekwondo Esporte, do princípio até os Jogos Olímpicos, que deixarei o link aqui no card e também ao final deste vídeo. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e no vídeo de hoje veremos as discordâncias entre líderes do Taekwondo com relação à esportivização ou não da modalidade. Vamos lá? Não saia daí! Entre os líderes coreanos da época, Lee Jong-woo, da Jido-kwan, e Oh Eun-gyo, da Cheongdo-kwan, apoiaram o desenvolvimento de um esporte competitivo de contato, enquanto Choi Eun-hee, da Oh-do-kwan, e Hwang Ki, da Mu-do-kwan, estavam entre os líderes mais tradicionais. Lee Jong-woo, que mais tarde se tornou secretário-geral e vice-presidente da WTF, atual WT, talvez seja a figura mais central para a promoção prática do Taekwondo esportivo, enquanto Kim Eun-yong, que chegou ao poder no início da década de 70, inicialmente como presidente da KTA e posteriormente da WTF e do Kukkiwon, foi responsável por todo o lobby político. Por outro lado, os líderes que se opunham ao desenvolvimento em relação à luta e ao esporte estava o general Choi Eun-hee, que era o principal nome do Taekwondo e a figura mais influente desde meados da década de 1950 até o final da década de 1960 devido à sua posição nas Forças Armadas, que acabou sendo forçado a sair do processo de tomada de decisão. Inicialmente, Choi obtinha os meios para promover sua visão do Taekwondo, principalmente como uma arte marcial e uma ferramenta de educação. Mas ele lentamente foi perdendo sua base de poder devido ao golpe militar sul-coreano em 1961. Sua animosidade pessoal em relação ao então ditador militar e presidente Park Chung-hee e as inúmeras divergências que ele teve com outros líderes do Taekwondo da época, especialmente Kim Eun-yong, que foi mais tarde apoiado pelo regime de Park, foi a razão de sua eventual queda política. De qualquer forma, a sua queda decidiu o destino e a direção do Taekwondo em favor de seus oponentes políticos. Um aumento constante na institucionalização do Taekwondo ajudou a suprir rivais e pontos de vista desafiadores. Durante este processo, Lee Jong-woo teve um papel central na unificação final das diferentes kwans na década de 70. Em colaboração com Kim Eun-yong, ele quebraria a base de poder dos líderes das kwans individuais, privando-as de sua capacidade de promover e emitir certificações de faixas pretas independentes para seus alunos. Como vimos em vídeos anteriores aqui do canal, eles viajaram pelo país e receberam assinaturas de líderes e academias locais do Taekwondo em uma petição. Em 20 de maio de 1976, os líderes das escolas concordaram em abolir os nomes das kwans e as substituir por números, ficando da seguinte forma: Songmu-gwan, número 1, Han-mu-gwan, número 2, Chan-mu-gwan, número 3, Mu-do-gwan, número 4, Oh-do-gwan, número 5, Kang-do-won, número 6, Chung-do-gwan, número 7, Jido-kwan, número 8 e Cheongdo-kwan, número 9. Mais tarde, alguns membros da escola Mu-do-kwan, simpatizantes do lado modernista na época, ou seja, os que eram favoráveis à esportivização do Taekwondo e à unificação da modalidade com a KTA e o Kukkiwon, indo de encontro ao pensamento do seu líder, Hwang Ki, se desvincularam da sua escola Mu-do-kwan e criaram uma 10ª escola, chamada Kwan Lee Kwan,
Porém, a função desta escola era apenas administrativa, onde seus fundadores, oriundos da Mudokwan, poderiam aderir aos propósitos de Lee Jong-woo e Kim Un-yong. Muitos dos líderes, após suas quedas, desenvolveram sua própria marca Taekwondo e estabeleceram suas sedes e organizações fora da Coreia. No caso de Choi On-hee, ele continuou promovendo a sua Federação Internacional de Taekwondo, a ITF, criada em 1966 no exterior, que na época representava um sério adversário à então recém-fundada Federação Mundial de Taekwondo, a WTF. Choi On-hee e Kim Un-yong se tornaram grandes inimigos e, após estabelecer seu estilo e federação na Coreia do Norte, no início da década de 1980, Choi foi desprezado e oficialmente riscado da história do Taekwondo sul-coreano. Kim Un-yong começou sua carreira patriótica na feroz CIA coreana, durante a ditadura sul-coreana nos anos de 1960. Utilizou o nome Taekwondo do general Choi On-hee nos anos 70, o inseriu nas Olimpíadas nos anos 80 e se tornou uma das pessoas mais poderosas nos esportes internacionais nos anos 90. No final, a ITF e as outras organizações de Taekwondo acabaram perdendo suas disputas com a WTF, quando ela se tornou a representante oficial do Taekwondo olímpico. O regime de Park Chung-hee promoveu o esporte de maneira sistemática, com uma forma de movimento cultural a fim de entender e controlar a população, mas também como um meio de promover a imagem da Coreia no mundo através de conquistas em esportes competitivos. Kim Un-yong reconhecia o valor de uma arte marcial baseada em esportes como uma ferramenta para este fim desde muito cedo e apoiou o Taekwondo como tal, com o objetivo de imitar o sucesso japonês do judô, tornando o Taekwondo uma modalidade olímpica. O apoio do governo sul-coreano, a KTA, a suspensão de organizações alternativas de Taekwondo, o patrocínio e o apoio político e financeiro à WTF tornaram possível a candidatura olímpica da modalidade. Todas as ações adotadas para tornar o Taekwondo um esporte nacional coreano e os caminhos percorridos para torná-lo um esporte olímpico já foram temas abordados em vídeos anteriores aqui do canal, que deixarei o link também aqui no card e ao final deste vídeo. No próximo vídeo falarei sobre as motivações que levaram alguns líderes a pensar em equipamentos de proteções corporais para as lutas e a origem do protetor de tórax, utilizado até os dias atuais nas lutas de Taekwondo. Se ainda não és inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações, para não perderes os próximos vídeos. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça também de deixar o seu like ou dislike. Eu me despeço por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.